Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Corinthians 2, São Paulo 1. Primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil e deu Corinthians, mesmo num cenário bem complicado para o Alvinegro na maior parte do jogo. Vamos falar sobre isso. Antes, aquele ritual de like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, e se você puder contribuir com o canal, virando membro, clicando aqui embaixo no Seja Membro ou aqui em cima no Seja Membro, dependendo de onde você está assistindo, e você contribuir aqui com o canal. Virando membro, você tem vídeos exclusivos, adesivos exclusivos, tem prioridade nas respostas, nas lives, nos chats, então tudo isso além de contribuir com o meu trabalho. Podendo, eu agradeço. Estou gravando esse vídeo logo depois de sair do ar do pós-jogo de Corinthians 2, São Paulo 1, semifinal da Copa do Brasil, e uma vitória muito importante do time do Corinthians, e uma vitória com nome, não vou dizer que é nome e sobrenome, mas uma vitória com nome composto: Renato Augusto. É chover no molhado a gente falar sobre a capacidade do Renato Augusto, chover no molhado a gente falar do quanto o Renato Augusto é importante para o time do Corinthians, e chover no molhado como o Renato Augusto consegue fazer todo o Corinthians ser melhor, fazer os jogadores serem melhores, porque é a típica vitória que é uma vitória do Renato Augusto, sobretudo. Por quê? Porque, num geral, o São Paulo foi melhor que o Corinthians dentro da Neoquímica Arena. E é um cenário muito importante para a gente destacar, porque eu sempre falo, né? De todos os esportes coletivos, o futebol é o maior esporte, ou é um dos únicos, pouquinho de futebol americano, por um outro cenário, uma outra coisa do hóquei, mas, num geral, o futebol é o único esporte coletivo em que um time que tem muito menos volume de jogo pode ganhar e muitas vezes vence. E eu gostei muito da postura do São Paulo hoje. Talvez essa derrota seja uma derrota muito dolorida para o São Paulo. Não sei como o Dorival vai trabalhar essa derrota do ponto de vista psicológico, do ponto de vista anímico, porque é uma derrota muito doída para o São Paulo. O São Paulo foi à Neoquímica Arena, foi protagonista do jogo, jogou a maior parte do tempo dentro do campo do Corinthians, conseguiu neutralizar na maioria do tempo, bons trunfos do Corinthians, e perdeu o jogo em duas bobeadas, em dois lances de mérito, de talento do Renato Augusto. Eu falei sobre isso no vídeo da classificação do Corinthians sobre o América Mineiro. Eu falei sobre, o título do vídeo foi: o talento ainda é muito no futebol. E esse vídeo poderia facilmente, esse título poderia facilmente estar no vídeo de agora, porque o talento do Renato Augusto decidiu. Se você olhar, o Corinthians finalizou 4 bolas no gol. 4 bolas no gol. Das 4, 3 foram do Renato Augusto. 2 entraram, os 2 gols no segundo tempo, e uma foi muito perigosa, uma finalização da entrada da área no primeiro tempo, uma batida cruzada, que o Rafael caiu no canto esquerdo para fazer uma defesa até de certo ponto difícil. A outra finalização foi do Maicon, numa jogada que ele arrancou da meia-direita defensiva até a meia-direita ofensiva e bateu muito fraco no meio do gol, sem problema. Então, das 4 finalizações do Corinthians, 3 foram perigosas, 3 do Renato Augusto, 2 entraram e uma obrigou o goleiro Rafael a fazer grande defesa. Além disso, o Corinthians fez um jogo muito ruim do ponto de vista de transição ofensiva, do ponto de vista de se estabelecer no campo de ataque. Praticamente não conseguiu, e às vezes que conseguiu foi com o Renato Augusto, que começou no primeiro tempo mais à direita, trabalhando do meio para a direita, no segundo tempo trabalhando mais do meio para a esquerda, sempre procurando triangulações, procurando no primeiro tempo procurando com o garoto Juan, que não jogou bem hoje, com a subida do Fagner, no lado esquerdo procurando com o Roger Guedes, que também não foi bem. Então, quando fala em neutralizar, o São Paulo foi muito bem em neutralizar o Roger Guedes, e procurando triangulações pela esquerda, e curiosamente fez os 2 gols pelo lado direito. A primeira numa jogada que ele começa e termina, na batida da entrada da área cruzada, que tem um desvio ali e vai no canto,
e depois o gol da vitória, já na reta final do jogo, no lançamento do Murilo, que o Renato ajeitou, tentando ajeitar, cortar para dentro, a bola triscou no Caio Paulista, voltou pro Renato Augusto, e aí ele encheu o pé para fazer 2-1. Entre no miolo disso tudo, a gente vê um São Paulo funcionando muito bem. Um São Paulo com Alisson e Pablo Maia dominando o meio-campo, um São Paulo conseguindo recuperar muito bem a bola e se estabelecer no campo ofensivo, um São Paulo que é exemplo do que foi contra o Palmeiras, tomou 1-0 quando era melhor, tinha sido melhor no primeiro tempo. Aliás, o primeiro tempo foi muito ruim, né? O primeiro tempo, apesar do São Paulo ter controlado o jogo, ter sido quem forçou as ações ofensivas, também não teve muita chance. Talvez a melhor chance do São Paulo no primeiro tempo foi uma cabeçada meio torta do Arboleda, depois do escanteio, e uma batida do Pablo Maia de fora, que passou ali com certo perigo, mas o Cássio até estava na bola. E no segundo tempo, o São Paulo volta bem, volta melhor, toma o gol e depois cresce ainda mais no jogo, empata, continua trabalhando muito bem dentro da intermediária do Corinthians, mas não fez o 2-1, não virou o jogo, a exemplo do que aconteceu no Allianz Parque, né? Ele toma 1-0 estando melhor, empata o jogo e vira, e ainda tem aquele gol pessimamente anulado do Caleri. E no jogo do Daniel Química Arena, o São Paulo foi melhor, teve o domínio das ações, mas quem venceu foi o Corinthians, e o futebol é assim, não tem nada de absurdo nisso, várias vezes aconteceu, e agora aconteceu a favor do Corinthians, graças ao Renato Augusto, que fez uma declaração de amor para a torcida do Corinthians, né? Até na imagem do vídeo, tem uns corações ali na foto, porque ele fez uma declaração de amor à torcida do Corinthians, quando do primeiro gol, quando ele vira para a torcida e fala, eu te amo, né? Eu te amo para fiel, eu te amo para a torcida do Corinthians. E é um congraçamento muito perfeito do Renato Augusto com o Corinthians, com a torcida, e é incrível, né? Que jogador, que leitura, Cássio falou muito sobre isso, quem mais? O Maicon falou muito sobre isso na Zona Mista, que leitura de jogo, capacidade de ler o jogo, de se colocar, e hoje, além disso, além de melhorar o time, 2 gols. 2 pontos que eu queria falar aqui. O primeiro, o Luxemburgo foi para a coletiva e a primeira pergunta da coletiva foi de um repórter pedindo para o Luxemburgo analisar o jogo, para mostrar, falar qual foi a ótica dele da vitória do Corinthians. O Luxemburgo se recusou. Eu não consegui entender, cara. Ele simplesmente falou, não, análise vocês fazem, vocês que têm que fazer análise. Toda vez que chega aqui, pede para eu fazer análise e tudo. Vamos falar de outras coisas, vamos falar disso. Não entendi. Luxemburgo estava pedindo para o treinador do Corinthians analisar as impressões dele da vitória do Corinthians. Uma pergunta completamente cabível e uma pergunta que normalmente qualquer treinador faz. E muitas vezes o treinador pede para que se fale de futebol, e pediu para ele analisar, e ele falou, não, análise vocês fazem. Quase como querendo dizer, eu venho para cá para fazer análise, para fazer o trabalho de vocês. Não, Luxemburgo. Na rádio do repórter e na TV e aqui na TNT, nós fizemos análise do jogo. A gente não era saber qual era a nossa análise, era saber o que você analisou. Enfim, eu não entendi. Depois o Luxemburgo fez uma entrevista bacana lá, a sequência da entrevista, mas essa primeira pergunta não... Inclusive, depois ele analisou várias outras coisas. E sobre a expulsão do Luciano... Sobre a expulsão, não. Sobre o amarelo do Luciano, que tira o Luciano do segundo jogo. E aí, o Dorival Júnior, na entrevista coletiva do São Paulo, falou que o amarelo do Luciano foi justíssimo. Questionou que só o Luciano levou cartão ali, que eu acho correto o questionamento do Dorival. Mas acho correta também a percepção do Dorival que o amarelo do Luciano foi justo. Vamos lá. Eu, Vitor Sérgio, discordo que se dê um amarelo nessas circunstâncias. A regra, eu sou contra a regra. Uma vez que está na regra que você não pode fazer nada que possa provocar, pode ser compreendido como provocação a torcida adversária, isso está no texto da regra, o amarelo foi bem aplicado. O Luciano
E eu nem estou aqui entrando no mérito da voadora na bandeirinha, porque vários outros fazem, inclusive na bandeirinha com a bandeira do adversário. Eu estou aqui entrando no mérito que o Luciano saiu correndo, passou, deu a voadora na bandeirinha, continuou correndo, foi lá na mureta e começou a gritar na frente da torcida do Corinthians. Isso dá a permissão do árbitro entender que é uma provocação direta ao torcedor. O Luciano depois meteu o migué, pô, mas eu tô aqui na Arena Neoquímica Arena, só tem torcida do Corinthians, onde é que eu ia comemorar? Se o Luciano faz a mesma comemoração que ele fez dentro do campo de jogo, na frente da bandeirinha de escanteio, na quina ali, ele não levaria cartão amarelo. A partir do momento que ele corre em disparada, vibrando, com a cara ali de quem está extravasando e para na frente da mureta, ele entra numa margem de tomar o cartão amarelo. Para mim, a interpretação do Wilton foi correta. Para mim e para o Dorival Júnior, né? Dorival Júnior também falou que o amarelo foi justo. Foi correta. Eu discordo da regra. Eu acho essa regra uma palhaçada. Mas ou muda a regra ou não faz até mudar a regra. O Luciano fez, foi encarado corretamente como provocação e ele tomou um cartão amarelo e está fora do jogo da volta. O Luciano que fez um bom jogo, o Luciano que cresce em jogos desse tamanho. Então, assim, acho que não dá muito para reclamar, porque o Luciano deu razão, deu possibilidade que aquilo fosse encarado. Se ele faz a mesma coisa, se ele dá o grito, o extravaso dentro do campo, sem estar colado na mureta, ele não levaria o cartão amarelo. Então é isso. E palmas ao Dorival, que disse que o amarelo foi correto. É essa a análise do jogo. São Paulo tem boas sensações para o jogo da volta. O jogo da volta dia 16 no Morumbi. São Paulo jogou melhor que o Corinthians, perdeu, faz parte do jogo, o futebol é assim. Acho que se repetir essa atuação no Morumbi, eu acho que ele tem boas chances de ganhar o jogo. E aí, ganhando o jogo, ele pelo menos fica vivo para os pênaltis. Não tem mais gol fora, vocês sabem. São Paulo ganhar por um gol de diferença, vamos às penalidades. São Paulo ganhar por 2 ou mais, São Paulo classifica. Qualquer empate ou qualquer vitória do Corinthians classifica o Corinthians. E a gente vai falar aqui no canal do VSR, beleza? Vamos lá, aquele ritual de sempre, de like, se inscrever no canal, sininho das notificações, copiar o link do vídeo, espalhar nos seus grupos no WhatsApp, Telegram, e se você puder, seja membro aqui embaixo ou aqui em cima. O canal do VSR agradece demais. Valeu pela audiência. Tchau.